capítulo 15. Sem dúvida nenhuma, esse é o capítulo mais triste da Bíblia. É o capítulo onde Jesus morre, onde é narrado a prisão de Jesus, é narrado todo o sofrimento que Jesus enfrentou ao ser crucificado, e nesse capítulo é narrada a morte de Jesus. No Evangelho de Marcos, capítulo 15, versículo 37, nós lemos: mas Jesus, com um alto brado, expirou. Jesus morreu. Você que tem acompanhado o Evangelho de Marcos, que já leu o Evangelho de Marcos, você sabe responder a questão do porquê que Jesus teve que morrer. Ele teve que morrer para pagar pelo preço dos nossos pecados. O Senhor Jesus, em todo o Evangelho de Marcos, ele vem dizendo que ele precisava morrer, ele precisava ser entregue, ele precisava ser preso, ele precisava ser humilhado, ele precisava morrer. Nós chegamos no capítulo 15 do Evangelho de Marcos, o capítulo que diz que Jesus morreu, mas o capítulo 15 não é o final da história. Quando nós olhamos para a nossa vida comum, a morte é o final da história. Quando algum querido morre, quando alguém da família morre, nós nos entristecemos e de uma certa maneira acaba a história daquela pessoa. Nós não estaremos mais com ela, nós não viveremos mais com ela, nós não veremos mais o sorriso, nós não ouviremos mais a voz. Final da história. Acabou. Nós não temos mais o que fazer. Aquela pessoa que nós amávamos acabou. Muitas vezes nós olhamos para eventos da nossa história como se esses eventos fossem eventos finais. Mas não. Quando nós olhamos para a nossa história e pensamos na pessoa de Jesus Cristo, aqueles momentos difíceis das nossas vidas, aquele momento difícil que você está passando agora, enfrentando agora, não é final da história, mas é a oportunidade de você perceber que Jesus ele pode fazer diferença vivendo em você. A nossa história, ela acaba apenas quando nós morremos, e ela acaba definitivamente quando nós morremos sem Jesus. Passaremos a eternidade separados dele, se não crermos nele como Salvador, como Senhor das nossas vidas. Mas quando nós olhamos para a história, quando nós olhamos para o Evangelho, quando nós olhamos para o Evangelho de Marcos, Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, Jesus vem para nos dar uma nova vida, uma vida que faça diferença, uma vida que vale a pena ser vivida, uma vida que vai transcender essa história, porque continuaremos vivendo com Ele no céu, na eternidade. Portanto, eu quero convidar você a orar mais uma vez, agradecendo a Deus pela oportunidade que você tem, a oportunidade de viver uma nova vida, a oportunidade de viver uma vida de verdade e uma vida que terá continuidade mesmo que você morra. Assim como Marcos 15 não é o final da história de Jesus, quando eu e você morremos em Cristo, a nossa vida também não acaba. A nossa vida continua com Jesus na presença de Deus. Isso deve alimentar o nosso coração de esperança. Nós devemos ficar contentes com essa realidade, porque nenhum sofrimento dessa terra, nenhuma crise, nenhuma dificuldade pode roubar isso de nós, porque Jesus conquistou isso para nós, morrendo na cruz. Então, que você, nesse momento, onde você está, você agradeça a Deus, porque em Cristo, Ele te dá uma vida que não termina quando você morre. Ela continua se você tem a Cristo e continua em toda a sua plenitude diante de Deus, na presença de Jesus Cristo. Senhor Jesus,
muito obrigado, porque Marcos 15 não é o final da sua história. Senhor Jesus, muito obrigado, porque por meio da sua morte, a nossa história não termina quando morremos, mas ela continua no céu, na eternidade. Nós louvamos o teu nome e pedimos que o Senhor encha o nosso coração de esperança, que o Senhor encha o nosso coração de alegria e de certeza de que um dia viveremos com o Senhor na eternidade. Que o Senhor nos abençoe, que a tua boa mão esteja sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Que nesse dia você viva com certeza de que a sua história com Jesus é uma história para a eternidade. Que Deus nos abençoe.